Bom dia, tudo bem com você? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu quero falar com vocês uma passagem na Bíblia que nos alerta sobre a vinda de Jesus. E eu separei para vocês Gênesis, a partir do capítulo 6, alguns versos de Gênesis. E se durante esse vídeo vocês escutarem alguns barulhos externos, é porque os meus vizinhos eles fizeram limpeza em frente à casa deles e o caminhão da prefeitura está aqui recolhendo, ok? Mas isso não vai nos atrapalhar. Gênesis 6, verso 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Verso 17. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne com que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Depois disse o Senhor a Noé, já estou no capítulo 7. Disse Deus, o Senhor, a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Eu vou parar por aqui, né? Depois acontecem muitas outras coisas que todos nós sabemos, né? Noé entra na arca e se passam 40 dias e 40 noites, onde Deus manda essa chuva sobre a terra e Deus cobre toda a terra e todo ser vivente vem a morrer. E todos nós sabemos a história, o desenrolar da história. Mas o que eu quero dizer a vocês, em Mateus, capítulo 24, versos 37 a 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não os perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso é muito importante, essa passagem de Mateus, porque essa passagem nos mostra que a vinda de Jesus acontecerá. A vinda de Jesus, ela é real e ela já está escrita para acontecer. Quer nós queiramos ou não, quer nós percebamos os sinais ou não, quer nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo ou não, a vinda do Senhor é fato e ela vai acontecer.
E nos dias de Noé, as pessoas zombavam de Noé enquanto ele construía a arca naquele lugar. Eu imagino as pessoas dizendo para Noé: como você constrói um barco desse tamanho num lugar onde pouco chove, um lugar onde não tem inundação, um lugar onde não tem um rio desse tamanho para comportar essa arca, um lugar onde não tem mar, né? E Noé estava ali, firme nas promessas do Senhor, porque se Deus disse, Noé sabia que Deus iria cumprir. Da mesma forma, nós que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos estar firmes na promessa, sabendo que mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que pareça que não vai acontecer, mesmo que há tanto tempo o Senhor tenha nos prometido, mesmo que muitos tenham morrido sem ver essa vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que ela é fato e nós sabemos que ela vai acontecer. Então nós precisamos continuar firmes e continuar fiéis ao Senhor. E muitas vezes a gente vai esmorecendo na fé durante a nossa vida e a gente vai esquecendo qual é o padrão que o Senhor tem para as nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes a gente vai deixando que pequenas coisas venham entrar, pequenas atitudes venham se tornar hábitos e a gente vai esquecendo de qual é o padrão do Senhor para os filhos dele. E nesses tempos onde nós estamos vendo os sinais na terra e inclusive sinais nos céus, esses alinhamentos que nós vemos de planetas, essas luas que nós vemos, né, esses nomes que se dão às luas, movimentos raros no céu, no espaço, onde não é todo dia que acontece e por isso chama a atenção de toda a mídia. Se a gente observar, são sinais do Senhor. A Bíblia fala que haveriam sinais no céu, né? E quando nós olhamos para a terra, a economia do mundo sendo abalada, quando nós olhamos para a terra e nós vemos todas essas doenças e a gente se observar na Bíblia, tudo isso está escrito. Nada disso é para causar espanto a nós, porque nós já sabemos, Deus já nos avisou que tudo isso aconteceria. Portanto, nós precisamos estar com os nossos olhos em Deus. Nós precisamos confiar. A palavra de Deus diz que o povo de Deus se esforçará nos últimos tempos e farão proezas. Então nós não precisamos ficar atemorizados com tudo o que está acontecendo. Nós precisamos sim, ao invés de nos atemorizar, nós precisamos viver em temor. O que é o temor? É voltar ao primeiro amor que nós tínhamos por Jesus Cristo. É reconhecer que a nossa vida precisa ser santificada para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele é um noivo que vem buscar a sua noiva. Como será que Jesus vai nos encontrar como noiva de Cristo? Será que o Senhor quer uma noiva com as vestes sujas pelo pecado? Deus tem falado muito isso no meu coração. Como eu vou me apresentar diante de Jesus? Como eu tenho me apresentado diante de Jesus? E quando Ele vem me confrontando sobre isso, Deus me mostra que mais importante do que o meu exterior, do que aquilo que eu mostro para os outros, mais importante é o que vai no secreto, a hora que estamos só eu e Deus. E mais importante é o que vai dentro de mim, dentro do meu coração. O exterior nós podemos mostrar para as pessoas o que nos apraz, o que nós quisermos, mas o interior, o Senhor Deus conhece. O Senhor Jesus nos conhece, nós, muito mais do que a nós mesmos, porque a nossa mente, cheia de ego, ela tenta sempre justificar os nossos erros, mas o Senhor nos conhece no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso coração, do nosso espírito, e Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe exatamente o nosso caráter, Ele sabe exatamente as nossas intenções, Ele sabe o quanto erramos e o quanto acertamos, e por que erramos, por que acertamos, e o quanto isso nos faz bem, ou nos dói, ou nos faz mal. E o Senhor, Ele está pronto a lavar com o seu sangue as nossas vestes, quando nós estamos com certeza de coração, com sinceridade de coração, querendo mudança. Então, da mesma forma que nos dias de Noé,
as pessoas zombavam de Jesus. Zombavam de Jesus não, desculpa. Da mesma forma que nos dias de Noé, as pessoas zombavam dele e da promessa. Hoje, quantas pessoas zombam do Evangelho de Cristo? Nós vemos políticos zombando do Evangelho de Cristo. Nós vemos festas culturais onde Cristo tem sido zombado. E muitas vezes, dentro das nossas vidas, sem perceber, nós temos zombado do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Nós temos levado na brincadeira a nossa vida com o Senhor. E não é isso que Ele quer de nós. Deus quer levar uma igreja gloriosa. Deus quer levar uma igreja santificada. Deus quer levar uma igreja transformada realmente e convertida realmente, que entende a seriedade do que Jesus fez na cruz, de tudo que Ele passou na cruz por nós. É isso que Jesus quer de nós como cristãos. Jesus, Ele nos lava do pecado, certamente, mas Jesus não fica feliz quando isso acontece. Jesus fica feliz quando nós conseguimos abandonar, quando nós conseguimos nos afastar de tudo aquilo que desagrada o coração dele. Isso faz o coração de Jesus feliz, porque ele vê que o sacrifício dele não foi em vão, e ele vê que tem pessoas que olham para os olhos dele e olham para o coração dele e querem servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. A igreja não pode ser um clube onde nós fazemos o que queremos. A igreja somos nós, não é o templo. E não é o templo feito por mãos humanas, é o templo físico. Essa carcaça que nós temos aqui, que perece, é o templo do Espírito Santo. E essa carcaça precisa entender, essa mente, essa alma, precisa entender a importância do sacrifício na cruz. Precisa doer quando nós pecamos. Nós precisamos sentir quando nós fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus, porque Deus quer uma igreja santa. Deus não quer uma igreja que está sempre assim, mas por isso, mas por aquilo, mas porque foi isso que Adão e Eva fizeram, mas isso, mas aquilo. Não. Chega de justificativas para os nossos erros. Vamos assumir os nossos erros e abandonar. É isso que o Senhor quer, que nós assumamos o nosso erro diante dele e que nós possamos abandonar. A Bíblia diz: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito que há em você está pronto. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que Deus deixou na terra, quando Jesus foi estar com o Pai, Ele nos guia toda a verdade, Ele nos guia todas as coisas. Então, se o pecado que nós fazemos hoje não está incomodando o nosso coração, há algo errado conosco. Se o pecado que nós cometemos hoje, a gente só lembra do sangue de Jesus como uma cachoeira de perdão lavando, mas a gente não reconhece que nós precisamos mudar e nos transformar, tem algo muito errado conosco. Tem algo muito errado com a noiva de Cristo. E nós, como noiva, precisamos trazer a responsabilidade para nós de nos acertar com o Senhor. Deus quer uma igreja santa, ainda que Ele lave os nossos pecados. Deus quer uma igreja santa, uma igreja que reconheça o pecado e seja diferente do mundo. Deus não quer uma igreja igual ao mundo, que só precisa lavar. Deus lava sim os nossos pecados, mas Deus espera corações adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus espera isso de nós, que nós sejamos cristãos maduros, que não fiquemos só justificando, que possamos realmente nos converter ao Evangelho de Cristo e nos converter dos nossos maus caminhos. É isso que o Senhor espera de nós. É difícil? Não. É uma construção diária, todos os dias, mas nós sabemos quem nos prometeu a vinda e nós sabemos que Ele é fiel e Ele quer buscar uma igreja tão limpa. Você imagina você diante de Cristo e sabendo que Ele te perdoou de todos os seus pecados. Quão bom vai ser. Agora imagina quando você estiver diante dele e Ele olhar para você e ao invés de passar um filme na sua frente de todos os seus pecados, passe também um filme na sua frente de tudo aquilo que você deixou de fazer por amor ao Senhor.
tudo aquilo que você deixou de sucumbir em favor de amor ao que você tem ao Senhor. Imagina que coisa maravilhosa vai ser para você e para o Senhor. Você saber que o inimigo, que o pecado se afastou de você porque não encontrou lugar. Imagina que coisa maravilhosa. É isso que o Senhor espera de nós, né? O que Jesus falou quando aquela mulher pecou e as pessoas estavam apedrejando? Jesus disse o quê? Vá e não peques mais. Isso é um recado para nós, para não ficar todo dia errando, pedindo perdão, Deus nos lavando, errando, pedindo perdão, Deus nos lavando. Não. O Senhor nos diz ainda hoje, como Ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Que isso venha ecoar no seu coração e que isso venha transformar as nossas vidas, que venha transformar a minha vida, para que nós possamos ter uma vida santa e reta diante do Senhor. Amém? Um beijo para você, até amanhã, em nome de Jesus.